Os Simpsons fazem previsões tão impressionantes que mexem com a cabeça de muita gente. Há algumas fortes coincidências envolvendo os episódios da série e a vida real que vem causando espanto nas pessoas sobre como cada previsão vem sendo confirmada. Não se sabe ao certo como eles conseguem fazer isso, mas será que isso é apenas coincidência ou existe algo a mais que o criador de Os Simpsons não quer que a gente saiba? Fala galera, eu sou Ronácio Santos e bem-vindo ao Mentalmente Geek. A verdade é que vários eventos do desenho já aconteceram na vida real, e também há outros que ainda podem acontecer. E entre muitas dessas previsões para o futuro, está também o episódio em que o Brasil ganha o Hexa na Copa do Mundo. Então fica ligado que eu vou te mostrar agora as principais previsões do desenho Os Simpsons. Nota de R$200. Em 2013, a série animada lançou um episódio em que Homer seria o árbitro de futebol em alguns jogos da Copa do Mundo no Brasil. E nesse episódio, alguns suspeitos tentam pagar propina para ele, na intenção de fazê-lo tomar decisões a favor do seu time. Então alguns homens oferecem a Homer uma maleta cheia de grana. E adivinha? São notas de R$200. E como você já deve saber, os Simpsons acertaram a previsão, pois no final de agosto de 2020, o Brasil realmente lançou a nota de R$200. Guerra entre Rússia e Ucrânia. Em 1998, um dos episódios retrata a história do retorno da antiga União Soviética, que também inclui o renascimento de Lenin. Você também notou alguma coisa estranha? Pois é, como já sabemos, no início deste ano, a Rússia começou uma guerra na tentativa de invadir a Ucrânia. Os Simpsons também conseguem prever acontecimentos até em outras séries, como foi o caso de Game of Thrones. Na 29ª temporada, o desenho teve um episódio baseado na era medieval. E também teve a participação de Jaime Lannister, de Game of Thrones. Algo que os fãs não esperavam é que isso seria um spoiler para o final da série. Homer solta um dragão que incendeia toda uma cidade, do mesmo jeito que Daenerys Targaryen ordena que seu dragão coloque fogo na cidade de King's Landing. Se tudo isso é coincidência ou mágica, galera, não importa. O fato é que isso realmente acontece. Pandemia e o vírus Ebola. É chocante saber que em 1993, um episódio foi lançado, onde os moradores de Springfield entraram em desespero por causa de uma nova gripe asiática. A gripe de Osaka era uma doença tão forte que deixou toda a cidade desesperada para encontrar uma cura. E, ironicamente, esse episódio é sugerido como mais uma previsão confirmada, pois sabemos que no início de 2020 vivemos uma das maiores pandemias globais das últimas décadas. Anos depois, em 97, surgiu um novo episódio em que Bart está doente. Com isso, Marge tenta convencer as pessoas que seu filho contraiu o vírus Ebola. Inclusive, no mesmo episódio, ela está lendo um livro chamado O Curioso George e o Vírus Ebola. Essa teoria teria sido confirmada por um desenho que o próprio Bart fez, no qual ele aparecia morto ao lado de muitas pessoas no mesmo episódio. A presidência de Donald Trump. Bart viaja para o futuro e descobre que sua irmã Lisa estava na presidência dos Estados Unidos. Lisa estava em busca de uma forma de restabelecer a economia do país depois que Donald Trump deixou o cargo. Na época que o episódio foi lançado, o ex-presidente ainda nem tinha sido eleito. E uma das coisas que mais surpreende é que, da mesma forma como Trump foi presidente dos Estados Unidos no desenho, aconteceu também na vida real. Além disso, outro fator de destaque no episódio foi ele ter abandonado o cargo por motivos fúteis, o que também levou o país a uma crise diplomática com a China. E para fugir do problema, ele decidiu construir um muro no meio do oceano, algo bem semelhante como ele fez na vida real. O ex-presidente realmente propôs uma construção de um muro, o que na realidade separaria os Estados Unidos do México. Crise na Grécia. Em 2012, o Jornal do Desenho apresentava uma matéria contando que a Grécia estava passando por uma grande crise financeira que abalaria todo o país. E em meados de 2017 e 2018, acredite ou não, se confirmou mais uma previsão. O país da Grécia, galera, realmente passou por uma gigante crise. Carne de cavalo. Vocês se lembram que no ano de 2014 houve uma descoberta de que a carne bovina consumida na Europa estava misturada com carne de cavalo? Pois é, mais uma vez, os Simpsons preveram esse acontecimento, só que 19 anos antes, em 95. Aconteceu num episódio no qual a cozinheira Doris estava cozinhando com os mesmos ingredientes.
E não podemos deixar de falar das previsões que ainda podem acontecer no futuro. A morte de Joe Biden. Joe Biden foi eleito em novembro de 2020, com a companheira de chapa Kamala Harris. Você pode até pensar que não faz nenhum sentido agora, porém as teorias sugerem que Kamala Harris se tornará a primeira mulher presidente do país, se Biden morrer ou até mesmo renunciar, o que eu acho improvável. Com isso, Os Simpsons seria uma das maiores séries videntes de todos os tempos. Algo que também chama muito a atenção é o plano de Elon Musk para colonizar Marte. O plano das espécies ET, o lançamento bem-sucedido de um foguete no planeta vermelho também. E tudo isso é previsto em um episódio em que Os Simpsons lançou em 2011, onde Homer e Marge estão de férias em Marte. A questão agora não é saber se vai acontecer, até porque cada dia a tecnologia está evoluindo. A pergunta é, quando isso vai acontecer? A previsão é que o Brasil ganhe a Copa do Mundo. Uma das teorias que está viralizando na internet diz que a final da Copa do Catar será disputada entre Brasil e Espanha e que o nosso país será campeão. Infelizmente, essa teoria não pode acontecer, até porque não há episódios no desenho que se relacione com esse incidente. Essa teoria foi baseada no mesmo episódio sobre a Copa do Mundo aqui no Brasil, mas não diz nada sobre a Copa do Mundo de 2022. Além disso, o Brasil não tem a chance de enfrentar a Espanha nas finais, porque o Brasil só pode enfrentar a Espanha nas quartas de final. Então isso significa que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo? Talvez sim, até porque na verdade eles preveram que o Brasil ganharia o Hexa. A gente só não sabe quando isso vai acontecer. Mas para deixar a gente mais animado, um outro vídeo que também viralizou nas redes sociais, onde Homer parece estar lendo um jogo de palavras cruzadas resolvido. E ele lê que o Brasil vai ganhar o campeonato pela 6ª vez, o que deixa Homer bastante surpreso. É importante lembrar que o episódio foi lançado em setembro de 2011. Não, Brasil? Hexacampeão de futebol? Mas você há de concordar comigo que todos queremos que as previsões dos Simpsons estejam certas sobre o Brasil ganhar o Hexa nesse ano. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você não fez isso no começo. Agora escolha outro vídeo que eu te recomendo aí na tela e até mais!